Salvete sodales ut valetis, beneveristis. Olá a todos, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Hoje, como vocês devem ter visto, né, no título do vídeo, nós faremos a análise sintática de uma brevíssima fábula escrita pelo autor latino Fedro. Mas quem foi Fedro? Fedro foi um autor de origem trácia, levado a Roma na condição de escravo, tornou-se escravo do imperador Augusto e eventualmente foi libertado pelo mesmo imperador. Fedro escreveu cerca de 123 fábulas, na verdade escreveu 123 fábulas, né, em latim, evidentemente, baseadas, né, nas fábulas de Esopo, né, autor grego. As fábulas de Fedro não são meras traduções, ele fez adaptações, alguns conteúdos foram modificados, e ele também escreveu fábulas próprias. Diferentemente de Esopo, né, que escreveu em prosa, Fedro escreve em verso, né, no verso jâmbico. Nós não levaremos em consideração os aspectos métricos, né. Neste vídeo nós levaremos em consideração somente a dimensão sintática, né. Nós não faremos uma tradução propriamente dita, né, nós faremos uma análise sintática a partir da qual uma tradução seria possível, né. Dito isso, passemos, né, ao conteúdo específico deste vídeo. Bem, aqui estamos com a nossa fábula. Como vocês podem ver, trata-se de um texto bem curto, né, bem breve, né, e, como eu disse, nós faremos análise sintática deste texto, certo? Então, vamos começar pelo começo, né? Vulpes ad personam tragicam. Então nós temos aqui o substantivo vulpes, que é uma palavra de terceira declinação que se encontra no nominativo singular. Tá? Alguns de vocês podem pensar, pô, mas esse é nominativo singular? Sim, nós devemos ter em mente que na terceira declinação o nominativo singular pode aparecer com as formas mais diversas. Tá? Então um exemplo de um substantivo que termina em es e está no singular é a palavra nubes, né? Que é uma palavra de terceira declinação, que significa nuvem, né? Nuvem, como no português, as nuvens do céu. Tá? Então, a terceira declinação, né, dentre outras coisas, né, caracteriza-se pelo nominativo que eu digo x, né? Ou seja, ele pode variar muito. Há paradigmas? Há, né? Não é o objeto do vídeo presente, né, de tratar da terceira declinação em particular, né, quem tiver interesse de aprender com profundidade, bom, eu dou aulas particulares. Mas a terceira declinação não tem um nominativo característico, embora haja paradigmas dentro da terceira declinação. Então nós temos vulpes no nominativo, nós temos a preposição ad. Né? Esta preposição nós utilizamos com o caso acusativo, certo? O que significa dizer que o termo que sucede a preposição, né, deverá encontrar-se no caso acusativo. E é o que nós vemos aqui, né, pois nós temos o substantivo persona, né, que é um substantivo de primeira declinação, né, que está com a terminação do caso acusativo singular, né, justamente porque se trata do consequente da preposição, né, o termo que vem após a preposição. Pois bem, né, então nós temos a raposa, a preposição ad, ela significa o quê? É um movimento que sai de um ponto A para um ponto B. Quando nós saímos de A a B, nós nos dirigimos a B, nós nos aproximamos de B, mas nós nos dirigimos, né? Então tem essa ideia de direção. A raposa que se volta para a personam tragicam. E o que é que significa persona? A palavra persona é sim, né, a origem etimológica da palavra pessoa em língua portuguesa, porém, em seu sentido próprio, por assim dizer, o originário, né, em latim, persona designa as máscaras utilizadas pelos dramaturgos, ou seja, as máscaras utilizadas pelos atores de teatro. Né? Então, no teatro antigo, os atores usavam máscaras, representando, né, os seus respectivos personagens,
Então a máscara do autor era uma persona, né? E tradicam, né? Porque nós temos os dramas que são comédias e nós temos dramas que são tragédias, né? Então aqui se trata de uma máscara, né, utilizada por atores em apresentações trágicas, tá? Então a raposa ela se volta para uma tal máscara. Vamos seguir, né, essa abordagem, esse procedimento comum. Primeiro vamos identificar o verbo, depois o sujeito e, por fim, os outros elementos sintáticos, certo? Então comecemos. Ora, no primeiro verso, na primeira linha, nós temos o verbo viderat, né? O verbo viderat é o verbo video, né? Que se encontra conjugado no pretérito mais que perfeito, tá? Se encontra no modo indicativo, no mais que perfeito, na terceira pessoa do singular, né? Então seria tinha visto, né? Então algo, alguém tinha visto. Se se trata de uma terceira pessoa do singular, nós temos que ter um substantivo, né? Porque o verbo viderat, o verbo videre, não é um verbo impessoal. Então nós temos que ter um substantivo que se encontra no nominativo singular. Ora, nós vimos que vulpes é uma tal palavra. Então nós temos vulpes viderat, né? A raposa tinha visto. Ótimo. O verbo ver é um verbo transitivo, ele pede um complemento, correto? Pois bem, qual seria o complemento? O complemento do verbo videre vai para o caso acusativo. Então, que palavra ou quais palavras encontram-se, né, se encontram no caso nominativo aqui, ou no acusativo? Nós temos personam, tradicam, né? As terminações do caso acusativo. De modo que nós temos o sujeito, nós temos o verbo e nós temos o objeto, né? No caso, objeto direto, certo? E essa palavra aqui, forte. Bem, forte é um substantivo que é empregado, na maior parte das vezes, de uma maneira adverbial, tá? Então, forte aqui significa por acaso, né? Então, é um adjunto adverbial de circunstância, coloquemos assim. Então, por acaso, uma raposa tinha encontrado uma máscara trágica, certo? Uma máscara de teatro, né? De drama trágico. Tudo bem? Nós temos em seguida quam, postquam, uc, iluc, semelatque iterum, verterat. Então, novamente, nós temos, né, o verbo verto, certo? O verbo verto. O verbo vertere, que se encontra também no mais que perfeito do indicativo, né? E na terceira pessoa do singular. O sujeito aqui é a própria raposa. Nós continuamos a falar, né, da raposa, certo? E o verbo vertere, ele também é um verbo transitivo, certo? Então nós temos que identificar o objeto. O objeto, no caso, vai ser o pronome relativo quam, certo? E este pronome relativo se refere a personam tradicam, certo? A gente pode dizer que se trata de um relativo de ligação, tá? Que em português equivaleria, por exemplo, a dizermos por acaso a raposa tinha visto uma máscara. Esta, né? Então a gente usa um pronome demonstrativo para se referir ao termo anterior. Aqui no latim a gente pode usar um pronome relativo, né? Usando essa função de relativo de ligação, tá? Então nós temos aqui a raposa tinha vertido. O que quer dizer verter? É virar, tá? Vertere é virar, certo? Então, na verdade, a raposa tinha virado a máscara, né? O termo que foi mencionado anteriormente, certo? Que está aqui como objeto quam. E aí, nós temos os outros elementos sintáticos que se encontram neste verso. Nós temos postquam. Postquam é uma conjunção, né, temporal. E nós temos também uc,
iluk, semel, atque, iterum, certo? Vamos dar uma limpada aqui. Então, de vermelho, nós temos o objeto. O sujeito do objeto é vulpes, tá? Então, a raposa tinha virado. Virado o quê? Virado quam, né? Que é a máscara. Postquam, tá? Depois. Então, vamos traduzir da seguinte maneira. Primeiro verso. Por acaso, uma raposa tinha visto uma máscara trágica. Depois que, né, a tinha virado, né, virado. Então, depois que postquam, quam, a máscara, verterat, né, depois que a tinha virado, aí nós temos uk e iluk. Uk é um advérbio que significa para cá, certo? Uk significa para cá. Iluk significa para lá. Então, depois que a tinha virado para cá e para lá, certo? Semel significa uma vez. Iterum significa novamente. Então, depois de a ter virado para cá e para lá, uma vez e de novo, né? O quanta species inquit cerebrum non habet, certo? Então nós temos aqui, né, dois verbos. Nós temos inquit e nós temos habet, né? Pois bem, vocês devem ter notado que nós temos aqui, ó, aspas, né, no caso. O verbo inquit é um verbo defectivo, né, que é utilizado frequentemente para introduzir, né, como se fosse uma fala, né? Então, inquit é a mesma coisa que dicit ou dicit, né? Então, depois de tê-la virado, né, para cá e para lá, uma vez e de novo, né, diz, né? Quem diz? A raposa diz, né? Ela diz o quê? Imagine dois pontos, tá? Então, após os dois pontos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter estas duas frases aqui, estes dois elementos. Quantos, em latim, né, o adjetivo, né, quantos, adjetivo de primeira classe, ele significa quão grande, tá? Não é como no português, quantos filhos você tem? Não, significa quão grande, certo? Então, quanta, quão grande o quê? Species, tá? Species é uma palavra feminina de quinta declinação, significa aparência ou beleza. Então, ó, quão grande beleza, né? Quão bonita, né? E a quem isso se refere, né? Se refere, evidentemente, à máscara trágica, né? É o título da fábula, né? A raposa que se dirige à máscara trágica, né? Então, depois de tê-la examinado, né? Depois de a ter examinado, né? Ela diz, né? Inquit, ela diz, ó, quanta beleza, ó, quão grande beleza, né? Cerebrum non habet. E aqui nós podemos subentender a existência da conjunção adversativa sed, né? Que significa mas, né? Está subentendido. Ó, quanta beleza, diz. Mas, fica subentendido, né? Cerebrum, o que é cerebrum? É cérebro, non habet, que significa habere, né? Habeo, es, ere, né? Significa ter, né? Ó, com grande beleza, diz, mas, entre parênteses, não tem um cérebro, né? No penúltimo verso nós temos hoc
illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit, sensum communem abstulit. Tá? Então nós temos o seguinte, dictum est é o nosso primeiro verbo. Tá? Então nós temos na verdade uma locução verbal. Nós temos o verbo dicere ou dicere, dependendo da pronúncia, tá? Que se encontra conjugado na voz passiva do pretérito perfeito. Tá? Então, do supino do verbo, tá? Isso aqui é o supino, como vocês podem ver, nós tiramos o particípio passado. Dictus, dicta, dictum. E do particípio passado, adicionando o verbo ser, né, nós temos a voz passiva do pretérito perfeito. Então, se nós disséssemos foi dito, escreveríamos dictum, que é o particípio passado neutro, tá? Mais o verbo ser na terceira pessoa, no presente indicativo. Dictum est, foi dito. E de fato, né, nós temos o pronome demonstrativo hoc, né, que se refere a todo o conteúdo anterior, né, ou seja, isto, né, o que nós lemos, isto foi dito. Tá? Isto foi dito. Bacana. Acontece o seguinte, foi dito a quem? Né? Que eu digo algo a alguém. Né? Foi dito illis. Né? Então nós temos o pronome demonstrativo ille, illa, illud, tá? Declinado no ablativo, ou perdão, no caso dativo, tá? Plural, certo? Então, dico tibi, digo a ti. Tibi é o dativo. Então eu sempre vou ter um objeto direto, né? No caso acusativo, seguido de um objeto indireto, no caso dativo. O caso dativo em questão é o pronome ille, né? Que seria aqueles. Né? Ou seja, isso foi dito a aqueles. Né? Isso foi dito àqueles. Né? Aqueles que. Aqueles quem. Né? Quem? Que tipo de pessoa? Né? Nós temos tribuit. É o nosso segundo verbo. Tá? Tribuit significa atribuir. Tá? É o verbo tribuo. Is ere. Massa? Então, o verbo tribuere, né, também pede um acusativo de objeto direto e um dativo de objeto indireto. Mas antes perguntemos quem é o sujeito do verbo. Né? Então nós temos que ter uma palavra no caso nominativo. E a palavra no caso nominativo é fortuna. Certo? Então, fortuna tribuit. Fortuna a gente pode traduzir como sorte. Né? Então, a sorte atribui. A sorte dá. O objeto tem que estar no caso acusativo. Então, nós temos gloriam e nós temos honorem. Né? A sorte atribui glória e honra. Né? Honra pode ser trazido como prestígio também. Né? Glória e honra, né? O respeito, estima pública. Né? Então nós temos o nosso acusativo, falta o nosso dativo. O dativo é exercido, né, pelo pronome relativo quibus. Tá? Então nós temos o pronome qui, que ou quae, dependendo da pronúncia, e quod. Né? Este pronome, né, nos três gêneros, no caso dativo, fica quibus. Tá? Então, o que nós temos aqui, ó, se nós formos pegar do começo, certo? Nós formos pegar daqui, nós temos hoc illis dictum est. Isto foi dito àqueles. Né?
aos quais, que é o nosso quibus, aos quais a sorte, né, fortuna, a sorte, atribuiu, né, ou atribui, aqui no caso está no pretérito perfeito, aos quais a sorte atribuiu, né, honra e glória, honorem et gloriam, vírgula, né, e aí nós temos vírgula. E eu quero que vocês percebam que o sujeito, né, após a vírgula, continua sendo fortuna, tá? Então a gente continua falando da sorte, certo? Então no começo, isto foi dito, hoc dictum est, a quem? Iris, aqueles, quibus, aos quais, fortuna, a sorte, honorem et gloriam, honra e glória, atribuiu, vírgula, sensum communem abstulit. Então, abstulit é o nosso outro verbo, né? Que é o verbo aufero, né? Aufers, aufere, né? O pretérito perfeito é abstuli, tá? E o supino é ablatum, tá? Que significa, a tradução literal seria auferir, né? Mas seria remover, retirar. Então, hoc iris dictum est, isso foi dito àqueles, quibus honorem et gloriam fortuna attribuit, aos quais a fortuna, a sorte, atribuiu honra e glória. Abstulit, removeu. Novamente, subentendamos aqui um sed, né? Mas, né? Aos quais a sorte atribuiu honra e glória, mas removeu, né? Removeu o que? O senso comum. Tá? Removeu o senso comum. Então, por hoje é só, pessoal. Eu acredito que este tipo de conteúdo nessas análises sintáticas, elas são proveitosas às pessoas que estão presentemente, né, estudando a morfologia latina, a sintaxe dos casos, mas é um conteúdo que já pressupõe certo conhecimento, né? Tanto que eu passei por cima de muitas coisas, né? Então eu não tratei especificamente da conjugação do pretérito perfeito, mais que perfeito, do modo indicativo, né? Que tem um radical diferente, né? do de outros tempos verbais, enfim, né? Muitas coisas foram mencionadas e não aprofundadas, né? Evidentemente que nas minhas aulas particulares eu trato, né, desde o começo, né, desses assuntos. Então este é um vídeo que vai ajudar pessoas mais avançadas, muito provavelmente as pessoas que já estão lidando com textos originais, né, mas que ainda têm dificuldade de compreender certos aspectos da sintaxe da morfologia latina, né, mas que já têm o conhecimento, né, de seus conceitos. Enfim, né, como eu disse, nós não devemos traduzir para entender, devemos entender e a tradução ser uma consequência, né. Por isso eu deixei aqui na descrição do vídeo 2 links, né, que dão acesso a trechos de aulas minhas, né, de modo que você possa ver como eu trabalho, né, vocês possam ver como eu trabalho. Eu trabalho com base no familiar romano, então, enfim, este tipo de abordagem eu aplicaria com alunos mais avançados e a gente usaria mais latim que português, né, como vocês podem ver em um dos vídeos que se encontra abaixo, certo? Um dos vídeos que se encontram abaixo, perdão. Então, é isso. A curata tu valeatis atque in proximum.